Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVZ Channel News. Neste último final de semana ocorreu a primeira aplicação do Enem. E como sempre, já de praxe, nos últimos anos pelo menos, vários portais, principalmente aqueles de comédia da internet, divulgam as famosas fotos do show do Enem, né? Ou do show dos atrasados para o Enem. O que são esses indivíduos? São aquelas pessoas que se inscreveram para a prova e por alguma razão, sabe-se lá qual, chegou no dia e se atrasaram, perderam o horário, chegaram alguns minutos depois, às vezes alguns segundos depois que os portões foram fechados, daí não puderam entrar para fazer a prova. Aí tem aquela cena de desespero, muitos choram, alguns ficam com raiva, alguns desmaiam e daí são acudidos por outras pessoas, enfim. Tanto que hoje em dia, pelo menos nesse último que saiu agora, dá para ver a quantidade de repórteres que estão lá, ou seja, isso realmente virou um evento, virou algo que é realmente postado na internet para dar cliques. As pessoas adoram, parece que adoram ver o show dos atrasados do Enem. Ok? A grande pergunta que eu faço para você que está me assistindo nesse momento é: o que você acha disso? O que você sente quando vê as reportagens, as fotos, os filmes sobre os atrasados do Enem? Você fica compadecido? Você fica triste junto com aquelas pessoas? Ou você acha graça? Você acha engraçado a desgraça daquele outro indivíduo? Se você acha engraçado a desgraça daquele outro indivíduo, esse vídeo é para você. Se você não acha engraçado, também é para você, porque você também vai conhecer sobre um sentimento. Mas que é justamente aquele sentimento que a característica principal é o regozijo, a alegria sentida diante da desgraça da outra pessoa. É quando a pessoa está na merda e você fica feliz pela pessoa estar toda fodida. Então esse sentimento recebe um nome complicado, porque deriva, né, da língua alemã, chamada Schadenfreude, né? Então o Schadenfreude é essa alegria que as pessoas sentem diante da desgraça alheia. Ok? O cinema trabalha muito com isso, principalmente filmes de comédia e tal, mas esse é um fenômeno que ocorre no cotidiano das pessoas. Não é só no show dos atrasados que acontece isso. Em vários momentos sempre tem aquele indivíduo que vai achar graça quando o outro se ferra. Ok? Então eu aproveitei esse momento de muito Schadenfreude na rede social brasileira para falar um pouco sobre esse sentimento, né? É um sentimento moral e ele já tentaram até diferenciar essa alegria que as pessoas manifestam da alegria cotidiana, quando você recebe um presente, quando você vê alguém que você ama e uma série de coisas, com eletromiografia, que são eletrodos que as pessoas colocam em diferentes pontos da face, principalmente, né? É porque é eletromiografia facial, aí você faz com a face, mas você pode fazer com qualquer outro músculo do corpo, para você saber quais são as musculaturas envolvidas, a intensidade da contração dessas musculaturas em diferentes contextos, diferentes expressões faciais. O que eles viram é que aparentemente não tem diferença. Ou seja, realmente a alegria que a pessoa sente diante da desgraça alheia, ela expressa da mesma maneira como a alegria que ela sente quando ganha um presente. E isso é interessante a gente pensar. Também tem alguns trabalhos mostrando que tem uma diferença de gênero nisso aí. Enquanto que as mulheres tendem a sentir esse Schadenfreude, ou seja, a ficar muito contentes quando a desgraça de outras mulheres envolve questões de beleza, ou seja, a outra está muito feia, ou a outra passou por ridículo numa festa, ou alguma coisa assim. Então isso desperta mais esse Schadenfreude feminino. E com os homens o efeito é o contrário, eles sentem mais diante da desgraça de outros homens, e quando esses outros homens são expostos a situações delicadas sociais, que envolvem status social. Daria para dizer que no caso
né, do Enem está mais relacionado a isso, porque essas pessoas perderam a chance de entrar numa faculdade. Isso implica em elevação do status social. Então, eu ainda não conheço nenhum tipo de trabalho analisando isso, mas é de se suspeitar que os homens tendam a sentir mais graça dos atrasados do Enem, né? Inclusive tem uma reportagem ali, eu não lembro agora qual a cidade que foi, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, que dois caras se fantasiaram, né? Um de Batman e o outro de Arrow, para sacanear o pessoal que chegou atrasado, né? Então, você não viu esse comportamento tão aberrante no caso das mulheres. Curioso desse evento é que os caras que iam zoar com os atrasados do Enem chegaram atrasados, né? Ou seja, realmente perderam a chance de zoar, perderam a chance de ficar em casa, eu acho, na verdade, né? Então, mas é interessante a gente ver que tem essa diferença, e isso pode muito bem ter uma relação, uma implicação para a seleção de parceiros, porque ao você sentir graça da desgraça de outra pessoa, e principalmente ter essa aparente especificidade de gênero, né, em que as mulheres sentem isso em relação a questões de atratividade e que os homens sentem isso em relação a questões de status social, é muito provável que o Schadenfreude tenha se evoluído na nossa cultura, na nossa sociedade, com uma estratégia de competição de parceiros, aquela coisa assim de que você tem algum rival e você gosta que aquele seu rival, principalmente sexual, se ferre, né? Porque ao ele se ferrar, ao ter manchada tanto a atratividade quanto o status social, as suas chances ficam maiores com o parceiro ou com a parceira. Enfim, essa é uma grande possibilidade que a literatura aponta. Um outro detalhe é que esse sentimento de Schadenfreude, ele é maior quando você percebe que o indivíduo é mais culpado, ele é mais responsável pela desgraça, ou seja, de alguma maneira, ele que se afundou, né? De alguma forma, é o que acaba acontecendo com o Enem, né? As desculpas por chegar atrasado são muitas vezes risíveis até, né? Realmente, porque são coisas ridículas. Parou para rezar, parou para comer um hambúrguer, parou para não sei o que lá, acordou, foi dormir tarde no dia anterior e acordou tarde. Enfim, não são desculpas muito que realmente você sente uma pena daquilo ali, né? São coisas que induzem, que levam a crer que a pessoa foi responsável por chegar atrasado, né? Então, isso talvez explique todo essa mídia em torno desse fenômeno, porque ele realmente tende a despertar mais o Schadenfreude, porque as pessoas que se atrasaram no Enem, pelo menos na grande maioria, não vou dizer todos, porque pode ser que casos isolados tenham acontecido, que realmente a pessoa se preparou, saiu de casa e alguma fatalidade aconteceu, mas em geral as pessoas são responsáveis pelo desfecho, pelo desfecho negativo da história, vamos dizer assim, né? Então isso acaba despertando naturalmente mais essa alegria diante do sofrimento alheio. Só que não são todas as pessoas que sentem isso, ou não são todas as pessoas que sentem isso numa intensidade muito grande. Então tem um trabalho desse ano, por exemplo, que comparou o nível de Schadenfreude que a pessoa sentiria diante da desgraça alheia de diferentes níveis também. Por exemplo, lá era o acidente de bicicleta. A pessoa se acidentou, num vídeo que a pessoa se acidenta de bicicleta com graves consequências ou com consequências mais brandas. E como que a pessoa que está vendo esse vídeo reage àquilo ali, né? Eles identificaram basicamente o seguinte, que isso tem a ver com as nossas personalidades sombrias. Aliás, tema da palestra que eu vou fazer aqui em Belo Horizonte depois de amanhã, na quarta-feira, dia 9. Então eu também estou colocando as informações sobre essa palestra aqui na descrição para quem tiver interesse de entender um pouco mais sobre as personalidades sombrias e como elas interferem no nosso comportamento, principalmente em contextos clínicos, e aqui eu estou falando mais dos psicólogos que eventualmente estão assistindo a esse vídeo. Mas muito bem, então tem a ver com essas personalidades.
Uma dessas personagens que se destacam para facilitar esse tipo de comportamento é o sadismo. Sadismo é justamente você sentir prazer na desgraça dos outros. Então é claro que indivíduos que sejam mais sádicos vão ser justamente aqueles que vão sentir mais prazer diante de eventos mais catastróficos, ou seja, que a pessoa realmente se ferrou muito. No estudo eles usam o acidente de bicicleta, mas se você parar para pensar a implicação que tem para alguém perder um Enem, quer dizer que ela só vai poder entrar na faculdade em 2018. Então isso não deixa de ser uma catástrofe ou uma desgraça séria para a vida dela. Então o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, né? O fato de ser sádico te incomoda? Então paciência.